a nossa casa, nesse tempo meio clima, né, que a gente fica, vai ou não vai. Fico muito feliz por vocês estarem aqui conosco esta noite. Então, convido todos a fecharem os olhos, a pensar na presença do nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior de bondade, que veio nos ensinar, nos trazer a boa nova, e muitas vezes ainda caminhamos do lado oposto. Senhor Deus, Pai de bondade, agradecemos por tudo que nos daste, por esse planeta maravilhoso que vivemos, por toda a nossa irmandade. Abençoa, Senhor Jesus, todos os homens que fazem desta terra uma nação, que possam sempre reinar no coração a paz, o amor e a caridade. Nos auxilia, Senhor, para que possamos vencer as nossas más inclinações, deixando nosso orgulho, nossa vaidade de lado, e que possamos estender sempre as mãos aos necessitados. Abençoa, Senhor, esta casa, aos irmãos espirituais que aqui estiveram preparando o ambiente, que nós possamos aproveitar o máximo nesta noite o aprendizado das suas palavras e que possamos de pouquinho em pouquinho melhorar os nossos atos. Envolva, Senhor, todos os irmãos que se encontram desabrigados, desalojados, nas ruas, neste frio, que nosso coração possa ser tocado quando enxergarmos um desses irmãos e que possamos realmente auxiliá-los. Abençoa, Senhor, o palestrante desta noite, para que possa trazer a sua palavra com ternura e que realmente saiamos daqui melhores que chegamos. Que assim seja. Esta noite nós temos aqui o Rogério Caetano. Ele é do Centro Espírita Vinha de Luz, ali de Londrina, e ele está na doutrina há mais de 30 anos, e essa noite ele vai nos trazer a palavra. Seja bem-vindo, Rogério. Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, que as boas vibrações dos mentores da casa possam nos envolver e que nessa noite fria, como disse a Ana, chuvosa, que até minha esposa falou: vamos, amor, não, hoje está muito frio, a gente quer ficar em casa com cobertor, né? Então é muito bom que a gente saiu de casa para a gente poder aqui refletir sobre as palavras do Cristo e sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Para mim hoje é uma emoção estarmos aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Me faz recordar o ano 2007, quando então cheguei aqui na região e eu não tinha ainda uma casa específica para continuar os trabalhos, os estudos que nós trazíamos de outros locais, e aqui eu vim pela primeira vez trazer meus filhos para a evangelização de 2007. Morando em Londrina, a gente veio trazer aqui e a gente se recorda ainda do seu Hugo, que ainda estava vivo, né? Então, para mim é uma emoção muito grande, uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez e poder discutir o Evangelho e a doutrina conosco, com todos. O nosso tema hoje é justiça divina. E falar em justiça divina é algo que a gente tem uma certa dificuldade. Acredito que todos nós, justamente pela dificuldade, a gente tem de compreender algo que para nós é incompreensível ainda. Era o ano de 1961, no dia 19 de dezembro. Esse ano marcou muito na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A cidade estava polvorosa porque tinha chego na cidade
um circo, grandes circos norte-americanos. Esse circo, embora tenha um nome norte-americano, mas era um circo genuinamente brasileiro, era na época o maior circo da América Latina. E a propaganda era algo assim que chamava atenção. Capacidade para 3.000 pessoas, uma nova lona de nylon, e animais, elefantes, uma série de trapezistas, e a sociedade de Niterói ficou toda empolvorosa. Eu me recordo, na minha infância, que o circo tinha um diferencial, principalmente para as crianças. Tendo em vista, eu sou natural de Ribeirão Preto, e eu nunca me esqueço, quando chegava na cidade, esse circo, acho que eu gostava muito de Ribeirão Preto, foi várias vezes em Ribeirão Preto, era o circo Orlando Orfei. E eles faziam desfiles dos animais, sabe, pela cidade, e, nossa, eu ficava empolvorosa, e meu pai sempre fazia questão de me levar, e aquilo era uma alegria. E eu imagino que lá em Niterói também não era diferente, tanto assim que naquele dia de 17 de dezembro de 1961, 75% das pessoas que estavam ali eram crianças junto com suas mães. Então, era algo que realmente mexeu com a cidade. E o espetáculo foi seguindo, à tarde de domingo, estava tão cheio o circo, que tiveram que fechar a única porta de acesso, a porta da frente, porque tinha pessoas lá de fora que não conseguiram entrar. E o espetáculo foi seguindo, agora que estava caminhando já para o final, o grande número que era o salto triplo mortal dos trapezistas, a trapezista Nena, do alto do trapézio, olha para o canto do circo e grita com todas as suas forças: fogo, fogo, fogo! E foi um desespero. Aquela lona que era para ser uma lona de nylon, mas na verdade não era de nylon, era uma lona de algodão embebida em parafina. Aquela lona pegou fogo em 5 minutos e, como uma chuva incandescente, caiu sobre as pessoas. Foi a coisa mais horrível. Foi a maior catástrofe do Rio de Janeiro até então, a maior catástrofe circense da história da humanidade terrena. Só para vocês terem uma ideia, só no local foram quase 400 mortos. No total foram mais de 500 mortos, mais de 800 feridos com gravidade. Abalou tanto aquela região que tiveram que pegar no município vizinho de São Gonçalo um terreno para poder enterrar os corpos, porque o cemitério não dava conta de enterrar tanta gente ao mesmo tempo. Para piorar a situação, os médicos da cidade estavam em greve, o hospital estava praticamente fechado. Tiveram que acionar os médicos do estado do Rio de Janeiro inteiro para que pudessem realmente atender aquelas pessoas. Até o renomado Ivo Pitangui foi à época à região para ajudar na restauração das peles das pessoas que estavam queimadas. O presidente da época, João Goulart, foi pessoalmente atender as pessoas lá na região. Enfim, depois daquela catástrofe, o desencarne coletivo da região maior foi em 2011, com as chuvas e as quebras de barreiras lá na região serrana do Rio de Janeiro. Mas então foi a maior catástrofe do estado. E a gente se pergunta, por que algo coletivo? Um desencarne coletivo desse? Porque crianças na tenra idade desencarnando, incineradas naquela situação. E aí que a gente cai nos estudos evangélicos e da doutrina, para a gente começar a entender. E até mesmo por isso a gente já tem essa dificuldade. A primeira dificuldade que a gente tem de entender a justiça divina é que no nosso grau de evolução espiritual, nós ainda estamos capengando, gatinhando, digamos assim, que a gente tem essa dificuldade de compreender o Criador. E por mais que a gente consiga essa evolução espiritual, a gente nunca vai conseguir entender o Criador em sua plenitude, porque Ele é absoluto. Então a gente já parte desse princípio, a gente tem dificuldade de entendimento. Quando a gente olha uma criança com 2 anos com câncer terminal, a gente fica se questionando, por quê? Por que uma criança desse? Aí a gente começa a raciocinar. 2 anos?
2 anos do corpo físico ou 2 anos do espírito? Aí a doutrina espírita vai trazer as explicações e esse consolo para nós. Então, quando a gente tem essa dificuldade de entendimento, de compreensão dessa justiça divina na face da terra para nós, aí Kardec nos convida a voltarmos para uma base, para um alicerce, sabe? Para uma estrutura segura, para a gente realmente poder caminhar sem se perder nas interpretações equivocadas que durante a nossa vida a gente pode trazer e sair do caminho do rumo. Então ele nos faz esse convite de ter uma estrutura, uma base, um piso sólido, para que a gente possa realmente ter um eixo para saber por que rumo que a gente vai. E Kardec faz esse convite para nós. Aonde? Livro dos Espíritos, questão número 13. No Livro dos Espíritos, na questão número 13, Kardec vai trazer para nós, falar sobre os atributos da divindade. E já lá no Livro dos Espíritos ele deixa bem claro que ele não quer ali, não tem como exaurir esses atributos da divindade, até mesmo porque a gente não tem condição de exaurir. Mas ali pelo menos a gente tem aqueles atributos, são os quais, sem aqueles atributos, Deus não seria Deus. Aqueles que a gente tem condição de compreender no nosso estágio evolutivo, esses atributos. E ele traz, esses atributos é o farol. É o farol. É ele que vai guiar os seres humanos na busca da verdade. Eles deixam bem claro isso. Sem esses atributos a gente vai estar como perdido para buscar, pesquisar a verdade. E quais são esses atributos? Está lá na questão número 3 do Livro dos Espíritos, mas Kardec, na Gênese, no capítulo 2 da Gênese, que fala sobre Deus, tem um item que fala sobre a natureza divina, e ali ele vai esmiuçar esses atributos. E ele começa dizendo para nós que o primeiro atributo da divindade é que ele é supremo, é soberano. Supremo e soberano. Supremo quer dizer que ele está acima de tudo. Não existe nada no universo ou nos múltiplos universos acima dessa divindade. Supremo. E é soberano, por quê? Porque ele domina todas as outras inteligências. Então ele é suprema inteligência e domina todas as outras inteligências. Ele é supremo, é soberano. Primeiro atributo. Segundo atributo que Kardec nos traz, ele é único. Tá certo? E já desde os Hebreus já traz essa questão que Deus é único, só existe um Deus. Mas Kardec vem trazer de uma forma tão bela para nós, porque ele coloca assim, que se a gente observar as leis na natureza e observar a natureza, a gente vai ver que existe uma assinatura. E Haroldo nos traz uma analogia bem interessante. Ele coloca para nós assim: se você vai, num local que tem obras de arte, e aí você vai lá e olha naquela galeria uma obra, por exemplo, do pintor Picasso. Ele olha, aquilo é Picasso, é único. Por mais que alguém tente fraudar uma obra daquela, vai fazer passar pela mão de uma perícia e falar assim: não, isso aqui não é Picasso. Ninguém consegue passar pelo outro. Nós somos únicos. Então o Kardec nos coloca: vai e olha o céu à noite estrelado, que assinatura que tem ali. Olha para a natureza, é Deus, não tem outro. E ele também traz essa informação para nós: se estivesse mais de um Deus, teria conflitos, nessa inteligência, provavelmente. Então, se o universo inteiro, com tantos bilhões, bilhões e bilhões de galáxias, funciona de uma forma harmônica e como um reloginho, é sinal que existe apenas uma única inteligência suprema por trás para poder manter todo esse equilíbrio. Então é a unicidade de Deus. Segundo atributo. Terceiro atributo que Kardec nos traz: Deus é eterno. O que significaria isso? Que ele não tem começo e que não tem fim, diferente de todos nós, que somos imortais. Nós tivemos um começo,
mas não teremos um fim. Somos seres imortais, espíritos imortais, mas Deus não teve começo, não tem fim, Ele é o único que é eterno. Aí a gente cai naquelas questões filosóficas: mas como assim não teve começo? Como pode alguém não ter começo? Quando a gente assim pensa, a gente está agindo como criança. Por quê? Porque se a gente, como que pode uma inteligência que teve começo, no nosso caso, entender uma outra inteligência que não teve começo? Então nos vai faltar essa competência, essa faculdade para essa compreensão. Esse foi o terceiro atributo. Quarto e quinto atributo, a gente coloca junto, porque Deus é imaterial. O que significa isso? Ele é diferente de tudo que seja matéria como nós conhecemos. A lógica nos traz isso. Por quê? Porque o outro atributo, o quarto atributo, é que ele é imutável. Se ele tivesse algo de matéria, como nós conhecemos, a matéria é mutável, ela muda. Deus também mudaria. E aí cairíamos naquela visão de Deus lá no passado, de que Deus hoje está de bom humor, maravilha, o povo dele, ou os povos dele estão bem. Ou se ele está de mau humor, mandaria um raio na cabeça de um, raio na cabeça do outro. Não era isso que a gente pensava lá atrás? Mas não, Deus é imutável e é imaterial. Então as suas leis também são imutáveis, elas não mudam, elas sempre foram essas leis e continuarão sempre sendo as mesmas leis. Esse é o quarto e o quinto atributo da divindade que Kardec nos traz. Sexto atributo, e esse é fundamental para a gente trabalhar essa questão da justiça divina: ele é soberanamente justo e bom. Pense numa pessoa boa, um Chico Xavier, seu Hugo, Madre Teresa de Calcutá. Nós não vimos Deus. Deus é infinitamente bom. E uma pessoa que é infinitamente boa, desculpa falar assim pessoa, né, trazendo para a nossa visão, né, um ser que é infinitamente bom, ele também é infinitamente carinhoso. Então a sua caridade também é infinita. Então ele não tem nada que não seja bom, nem que seja o mais pequenininho possível, que não seja algo bom. Se ele é infinitamente bom, ele é 100%, ele é absolutamente bom. Por que isso é fundamental? Porque muitas vezes as coisas ocorrem na nossa vida e a gente fica reclamando, ou a gente não entende, sabe? Quando vem uma doença, quando vem um sofrimento, quando vem uma dor, muitas vezes a gente ainda se revolta contra a própria divindade. Por que eu? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com meu filho? Por quê? Por quê? Por quê? A hora que a gente tem esse atributo da divindade, ele é infinitamente bom, então tem que ter uma causa justa e boa para que a gente esteja passando por essa situação, porque senão Deus não seria Deus. E o último atributo que Kardec nos traz é que ele é infinito em todas as suas perfeições. Para analisar, se ele é infinito em todas as suas perfeições, então todos aqueles outros atributos também vão a um grau de infinitude. E quando a gente fala em infinitude, é realmente nesse sentido de que não tem fim. Por que é importante esses atributos? E Kardec nos traz isso aí. Porque ele fala que, olha, se a gente tiver esses atributos na mão, a gente não se perde. Porque se você pegar uma doutrina religiosa, uma doutrina filosófica, uma crença, um dogma, seja qualquer pensamento que esteja em desacordo com um desses atributos, não só em desacordo, mas se ele estivesse batendo de frente com uma parte mínima desses atributos, quem que está com a razão? Os atributos da divindade ou essa doutrina? Quer ver como que realmente a coisa faz sentido? Até pouco tempo atrás, eu falo por mim, gente. De repente quem está na doutrina espírita há mais tempo, não. Tínhamos a visão teológica de que quem desencarnasse e fosse mal, iria para um lugar e ficaria ali queimando ou sofrendo eternamente. Não era essa a visão? Há pouco tempo atrás, de várias religiões nesse sentido. Fez o mal, vai para um lugar, foi condenado, é eterno. Fez o bem, vai para o céu. Tinha mais ou menos essa visão.
Um pensamento como esse, lógico, hoje a gente tem outra visão, mas é justamente a gente vê como que essas coisas caem, como coloca de frente com os atributos da divindade. Se na nossa justiça uma pessoa erra e tem a possibilidade de acertar as contas com a justiça e se redimir, agora você imagina uma pessoa que errou 50 anos, errou, desencarnou, aí não alcançou esse céu, foi para um inferno eterno. Olha a desproporção da pena. Se nós, seres humanos, na nossa justiça humana, a gente não tem uma desproporção dessa, por que Deus haveria de ter uma distorção dessa? Ele não seria nada bom. Então cai por baixo do terra, uma teoria dessa. Quer ver outra coisa que a gente está conosco? E a gente, hora a hora a gente fala, caiu um avião, tinha 150 pessoas a bordo, um sobreviveu. Aí vem os comentários, nossa, mas que graça divina, a pessoa sobreviveu, esse é agraciado. E os outros 149? Não era agraciado não? Não era filho de Deus? Porque desencarnaram, então eles não receberam a graça? Então essa teoria da graça, nesse sentido, não no sentido de bênçãos, de energias, de positividade, nesse sentido de parcialidade, isso cai por terra. A hora que você coloca isso junto aos atributos divinos, cai por terra. Então a gente começa a sair desses atavismos que a gente carrega há séculos e começa a entender um pouquinho mais do porquê da dor, do sofrimento, dos problemas das pessoas, dos nossos problemas, porque aí você vai colocando isso sempre em face a esses atributos. Kardec ele coloca bem claro lá para a gente: toda crença, toda religião, toda filosofia, todo dogma, todo pensamento que estiver em desacordo com um só desses atributos, que diminua eles só um pouquinho, não está com a razão. Pare para analisar, mude o rumo, acerte o rumo, porque tem algo errado. Se eu crio uma teoria, se eu crio uma doutrina que vai bater de frente com esses atributos, quem que vai estar errado? Eu. Então esses atributos é o norte. E isso é muito fundamental, porque isso foi a base que Kardec estabeleceu na codificação espírita para todas as outras reflexões que ele traz em todo o compêndio kardeciano. É a base, é a estrutura. Então tem horas que a gente está meio perdido, o que está acontecendo, não está acontecendo. Lembremos desses atributos, principalmente do sexto e do sétimo. Ele é infinitamente justo e bom. Então as coisas que estão acontecendo na minha vida, por mais que aparenta injustiça, existe uma razão, uma causa justa e boa por trás para a minha evolução espiritual. Então o primeiro ponto é esse. Tá? O primeiro ponto é esse. Então, essa dificuldade, vocês começam a ver, a dificuldade que a gente tem para entender a justiça divina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem por base, para fazer uma comparação com a justiça divina, só a justiça humana. É ela que nós conhecemos. E a justiça humana tem uma série de percalços, muitas vezes intransponíveis. Quando um fato danoso chega para a justiça, esse dano já ocorreu. Esse dano já ocorreu. É quase sempre assim, quando, principalmente na esfera criminal. Chegou um fato para a justiça, o dano já ocorreu. Vão analisar, a polícia vai investigar, o Ministério Público vai denunciar, e a justiça, o juiz vai julgar, mas o dano já aconteceu. E na maior parte das vezes, não tem como reparar o dano. Como é que você repara o dano de um homicídio? Não tem, a justiça humana não repara. Ah, Caetano, mas tem uma indenização lá de milhões. Que preço, que valor que tem a vida? Não tem valor. Que valor que tem a vida de um filho, de um ente querido, de uma pessoa amada? Não tem valor. Então a justiça humana, primeiro ponto, ela não consegue reparar o dano. O dano chega, não repara. Ah, Caetano, mas se a justiça humana não consegue reparar o dano, então qual que é a função dela? Isolar o criminoso para tentar impedir de que aconteça novos danos. Essa é a função principal da justiça ainda hoje, é essa, é o isolamento. Então quando a gente fala assim, se ela isola o infrator, a gente começa a pensar, a justiça humana ela não tem como reparar o dano, mas ela tem como recuperar o criminoso. Ela consegue recuperar o infrator? Quase sempre não.
Quase sempre não. Embora hoje a gente tenha algumas linhas de justiça restaurativa, sabe, de justiça humanizada e por aí vai, mas ainda o objetivo da justiça é isolamento. Muitas vezes o infrator consegue até se recuperar mais pelas próprias circunstâncias do que pelo próprio sistema penitenciário, pelo próprio sistema penal. Outra dificuldade da justiça humana. A justiça humana tem como instrumento para aplicar a justiça praticamente um só instrumento, que é a força, a coerção. O indivíduo cometeu o crime, a justiça vai lá, prende, recolhe, algema, custodia, mantém custodiado, é julgado, é sentenciado. É essa o instrumento da justiça, basicamente, olhando assim num sentido macro, a força. A justiça vai lá e tem a força para poder realmente aplicar a justiça. E a justiça divina? Será que a justiça divina está preocupada com a recuperação do infrator? Será que a justiça divina possui meios para se reparar o dano? Coisa da gente ficar repetindo. Essas são questões cruciais. Será que a justiça divina tem só a força para poder aplicar a justiça a nós? São questões cruciais que a gente tem que parar para analisar. E Kardec parou para analisar, refletir sobre tudo isso, depois que fez a base. Aí nós tivemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta obra da codificação, que eu gosto de falar, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou, como nós conhecemos, o Céu e o Inferno, que é esse livrinho aqui. Essa obra de Kardec é fantástica. Por quê? Porque Kardec, quando fez a base da justiça divina, ele quis saber os efeitos, as causas, como que ela se processa. E para isso ele foi pesquisar onde? Na vida humana. Porque a justiça divina se expressa onde? Se expressa na vida humana. E ele foi pesquisar como? E ele é o grande diferencial. Começou a fazer uma entrevista com uma série de espíritos, através dos médiuns, através de uma série de espíritos de todas as castas sociais, de todos os graus de instrução, sabe? Foram pesquisando espírito de tudo quanto é jeito. Espírito sofredor, espírito que foi rei, rainha, espírito que foi mendigo, espírito suicida. Pesquisou de tudo quanto é jeito. Abriu o leque. A maior parte dessas entrevistas estão aonde? Na Revista Espírita. Mas boa parte estão aqui, no Céu e Inferno. E aí o que ele fazia nessa entrevista? Chegava para o Espírito e falava: fulano, como é que você está aí? Aí o Espírito falava: eu estou bem. Fulano, como é que você está aí? Eu estou mais ou menos. Ciclano, e aí, como é que você está aí? Eu estou muito bem. Aí perguntava para o outro: e aí, Beltrano, como é que você está aí? Muito mal, sofrimento. Aí, com essas respostas, ele perguntava: como é que foi tua vida aqui na Terra? O que você fazia? Como que foi sua vida? E foi fazendo uma relação de como que a pessoa viveu aqui, na última encarnação. Ele nem procurou fazer regressão de memória para as encarnações passadas, foi na última mesmo. E como que o espírito estava vivendo lá. Ou seja, estava já passando por os efeitos e as consequências do que ele tinha plantado aqui na Terra. Quando ele fez essas entrevistas, depois que ele fez a entrevista, ele passou a fazer a análise filosófica e doutrinária de todo esse material. Ele fez análise de casos. E aí o que ele fez? Ele compilou a primeira parte do Céu e Inferno. Então o Inferno só tem duas partes. A primeira parte, que é a doutrina, e a segunda parte, que são as entrevistas. Isso é fantástico. Sabe por que isso é fantástico? Tem um provérbio oriental que diz o seguinte: sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Esse é o sábio. Tolo é aquele que aprende com o próprio erro. Oriental. Sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Aquele que aprende com o próprio erro é um tolo. Agora você imagina aquele que não aprende de jeito nenhum. Por que tem esse provérbio?
Porque se você vê uma pessoa caminhando num caminho no sentido e tem um buraco, a pessoa vai, cai no buraco, se machuca, aí você vai ali mesmo, pô, o cara caiu no buraco, deixa eu desviar do buraco. Não, mas eu sou teimoso, quero ver se machuca mesmo. Você vai cair lá, vai aprender o próprio erro. Por isso que esse que cai lá onde viu que o outro caiu é o tolo. Não sabe é aquele que evita, viu que o outro fez de errado e não procura não fazer. O céu e o inferno é um livro para sábios. Por quê? Porque Kardec, eu acredito ou assim compilou, já prevendo, imaginando e desejando que nós lêssemos os casos aqui e a parte filosófica que ele colocou, a doutrina, para que a gente não cometesse os mesmos erros dos espíritos que estavam lá, principalmente os que estavam sofrendo. Então ele escreveu e falou assim: vou colocar aqui para vocês, leiam, estuda, analisa, porque se vocês acabarem cometendo isso aqui, vai cair nesse mesmo sofrimento. E não fica só aí. Nessa parte de doutrina, no capítulo 7 do Céu e Inferno, ali ele vai falar sobre as penas futuras. E tem um item que fala do Código Penal da Vida Futura. Olha só, Código Penal da Vida Futura. É como se fosse uma lei penal para nós espíritos. Kardec faz um resumão ali nesse Código Penal da Vida Futura. Está no item 8 e seguinte desse capítulo 7. Item 8. Ele coloca ali 33 pontos. Resumão do Kardec sobre essa questão da justiça divina para nós. E ele, praticamente sintetizando isso no finalzinho, lá no item 33 desse Código Penal da Vida Futura, ele diz assim, que os nossos sofrimentos são diretamente correspondentes às nossas imperfeições. Tenho um sofrimento, se é diretamente correspondente, porque eu tenho uma imperfeição. Essa minha imperfeição que está originando esse meu sofrimento. Outro resumo dele, lá no finalzinho. Todos nós, todos os seres humanos, pela sua vontade, é capaz de se desfazer das suas imperfeições. Opa, então se eu desfaço da minha imperfeição, eu vou sofrer menos. E ele, último ponto desse resumão, ele coloca: a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Resumão de Kardec. Olha que interessante. E nesse item do Código Penal da Vida Futura, ele vai falar para nós algo espetacular. Ele diz que quando nós cometemos uma falta, essa falta fica registrada no nosso perispírito como um traço. E o que seria isso? Tudo que nós fazemos, até mesmo os nossos pensamentos que nós emanamos, ficam registrados no nosso perispírito. E eu sou aquilo que eu vibro. Então a minha identidade espiritual, como se fosse a minha digital, é única. E essa vibração da minha alma é o meu código de barras. É único. E eu não tenho como esconder. Mesmo que eu coloque a fantasia que eu queira, mesmo que eu coloque as máscaras várias que nós utilizamos no nosso dia a dia, mude a minha persona da forma como eu queira para me esconder, os espíritos me encontram por esse código barra, porque eu vivo. Quem foi Caetano há 30 reencarnações atrás? Vamos pegar o livrinho. Quantos homicídios, quantas traições, quantos delitos. Enquanto, isso são traços, Kardec coloca como traços. Enquanto eu não enfrentar esses traços e as futuras consequências desses traços e resolver essa minha situação que está registrada em mim, eu estou vibrando isso daí. Então isso é interessante para a gente saber, porque muitas vezes a gente fala: poxa, mas eu vou lá no centro espírita, eu ajudo, eu pratico isso, eu pratico aquilo, eu sou uma pessoa boa. Nossa, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim que eu não sei de onde que vem. A gente tem que parar para pensar que nós somos um composto de passado, presente e futuro, como se na teoria do espaço-tempo só fôssemos tudo presente. Tudo repercute no presente. O meu passado está no meu inconsciente
e que Deus permite que seja assim para ter um bloqueio, porque a gente não tem ainda capacidade psíquica para enfrentarmos os nossos passados e as consequências dele. E ao mesmo tempo que eu projeto os meus pensamentos futuros, isso repercute no meu hoje. Então, se eu estou pensando, a pessoa fala assim: nossa, eu só penso coisa boa, mas é que ele está pensando agora. O meu passado vem muitas vezes de forma voluptuosa do meu inconsciente e aflora no meu consciente. E da mesma forma eu crio tantas ambições futuras que começa a atravancar o meu momento atual. Dizem, né, que ansiedade é excesso de futuro e que depressão é excesso do passado. Olha que interessante. Faz fundamento? Pode ser que faça. Então Kardec vem trazer para nós isso. Nós temos esses traços. Fez uma falta, está registrado automaticamente. Não tem como fugir dela. E para cada falta tem a sua consequência. E aí entra uma coisa interessante, muito interessante. A gente pega na justiça humana, Código Penal, por exemplo, artigo 121, matar alguém, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Será que na justiça humana é assim também? Tem lá o Código Penal divino e tem uma penazinha estabelecida para nós? Não. Primeiro porque Deus não pune, Deus educa. A justiça divina é para nos educar. E segundo, que a punição estará onde? Como está lá no Livro dos Espíritos? Na nossa consciência. É ali que age a punição, se podemos dizer assim, das nossas faltas. Então a nossa consciência nos cobra. Quando eu cometo a falta, tem como estabelecer as consequências? Não. Quer dizer? Uma pessoa tem um relacionamento afetivo com a outra, e assim do nada ele faz um abandono afetivo. O abandonado fica tristinho, mas se levanta, segue a vida e isso passa. Tem uma consequência. Outro abandono afetivo. Abandonado se sente triste, vai cair em tristeza, vai perdendo peso, para de comer, não quer mais viver, entra numa depressão profunda e se suicida. São consequências totalmente diferentes. Olha só, então vai depender essa pena da minha consciência das consequências do meu ato, para se estipular o tempo. Tem uma passagem no livro Ação e Reação, onde o instrutor Silas, ele relata que ele estava naquele caso justamente porque ele tinha passado por uma situação semelhante na última encarnação. Ele tinha matado a madrasta dele, esganado. E ele relata aos choros, aos prantos, que fazia 50 anos que ele já tinha encontrado todos os envolvidos, menos a madrasta. E ele resultou. Você vê, então, há 50 anos que ele estava se punindo, estava naquela punição. Então nós trazemos isso aí. E Kardec vai, quando ele vai falar dessas traços e consequências, é interessante porque a gente vai lembrar do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 31, que traz uma parábola, que a gente conhece ela como a parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar de parábola dos dois irmãos, que na verdade fala bastante entre o pai e um dos filhos mais novo, e o irmão mais velho fica para o final e é a chave para toda a parábola, né? A parábola, vocês devem lembrar, o filho chega para o pai, o filho mais novo, e diz para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero seguir com o mundo. Naquela época, chegar para o pai, na cultura hebraica, e pedir a parte da herança, era o mesmo que desejar a morte do pai. Feria de forma direta um dos 10 mandamentos, que era honrar seu pai e sua mãe. Mas o pai pegou e deu a parte da herança. Esse filho saiu pelo mundo, está lá nas escrituras do Evangelho de Mateus, torrou tudo, fez tudo que achava que tinha direito, e na hora que ele estava no maior sofrimento, mas sem nada, de quem que ele lembra? Meu pai. E resolve voltar para casa. O pai o expulsou? Não. Diz a escritura que o pai vai de encontro a ele, não espera nem chegar em casa, vai de encontro, o recebe com um abraço afetuoso, com uma felicidade enorme, e o leva para casa
mata o melhor novilho e dá uma festa para toda a comunidade. O irmão mais velho, revoltado, não aceitando aquilo, achando que aquilo era uma injustiça, aí ele sim resolve se revoltar contra o pai. Olha que interessante, vamos analisar. O filho, quando pede a herança do pai, ele está cometendo uma falta segundo os costumes da época. A quem? Um traço fica registrado nele e o outro registrado no pai. Só que a gente não faz as coisas sozinho no mundo. O Cristo não diz: onde tiver 2 ou mais no meu nome, eu ali estarei. Então nós sempre temos testemunhas. Paulo de Tarso diz que nós vivemos em uma nuvem de testemunhas. Esses observadores é a comunidade que está ao nosso redor. Então, quando eu cometo uma falta, eu repercuto essa falta também em outras pessoas que estão ao redor, a comunidade. Quando o filho retorna e o pai o recebe de braços abertos e o abraça, aquele traço da falta do pai está sanado. O pai faz uma festa para toda a comunidade e o filho participa dela. Ele sana aquele traço com a comunidade. O traço com o irmão conseguiu resolver? Não. Esse vai ficar para frente. E essa passagem é interessante. Eu sou originário da Igreja Católica, tenho um carinho muito grande, foi meu berço religioso. E quando eu estava na Igreja Católica, tinha uma passagem lá do Antigo Testamento que eu questionava os sacerdotes e não conseguia achar resposta. E não conseguia entrar na minha cabeça também. Porque é mais ou menos assim: todo pecado será perdoado, menos aquele praticado contra o Espírito Santo. Não vamos entrar aqui na questão do Espírito Santo, quando surgiu essa palavra santo, mas eu ficava me questionando: que raio de pecado é esse que Deus não perdoa? Como é que pode? Deus perdoa tudo, na minha visão. Hoje, na doutrina, que a gente vai entender. Eu posso cometer uma falta contra alguém, essa pessoa pode me perdoar, a comunidade pode me perdoar, todos podem me perdoar. Agora, quando eu não me perdoo, o pecado que eu carrego nas costas, aquele que não é perdoado, eu não. E eu só vou conseguir realmente me perdoar quando de fato eu passar pelos todos os processos da reabilitação que Kardec traz aqui no Céu e Inferno. Você vê como que é importante esse Código Penal da Vida Futura do Céu e Inferno? Kardec, lá no item 16 desse Código Penal da Vida Futura, ele diz que nós precisamos passar por 3 características, 3 disposições necessárias para, se de fato, se livrar dessa falta e reparar as consequências. Quais são elas? Ele coloca que o primeiro ponto é o arrependimento. E quando aqui a gente fala em arrependimento, será que a gente está falando daquele fato que quando a gente comete um equívoco, a gente fica chorando? Nossa, ele chorou, olha como que ele está arrependido. Será que é esse arrependimento? Não, esse não é arrependimento. Pode ser qualquer coisa: consciência culpada, peso na consciência, dor de cotovelo, mas não é arrependimento. O arrependimento, aquele que João Batista, o precursor do Cristo, já lá nas margens do Rio Jordão, já dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Esse arrependimento, ele só vai acontecer quando nós mudarmos a nossa mentalidade e a nossa forma de agir em relação àquele fato que a gente cometia a falta. Exemplo: o marido ou a esposa, o cônjuge, trai o outro. Aí o outro descobre. E o outro já cai de joelho no chão, pedindo perdão, implorando: eu errei, me perdoa, e chora, e chora, e chora, e chora. Tudo bem, te perdoo. Vai levando a vida. Passa um outro tempo, ele mudou a mentalidade? Não. Investiu em trabalhar seus instintos? Não. Mudou a sua forma de agir? Não. Vai vir de novo a influenciação e a oportunidade, ele vai trair de novo. Aí fica nesse ciclo, sabe? Erra, chora, erra, chora, erra e chora. E às vezes a gente está nesse ciclo há séculos. É por isso que João Batista dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele não dizia amai-vos ou amai-vos. Que amor, para começar, da forma suprema, quem trouxe o ensinamento foi Jesus. Mas ele sabia que era preciso o primeiro passo, que é se arrepender.
Porque uma pessoa que não consegue se arrepender, ela vai ter a dificuldade para verdadeiramente amar. Porque esse é o primeiro passo. Esse é arrependimento. Mudar, sabe, aquele paradigma. Mudar a visão do que a gente está olhando o fato. Mudar a nossa ação em relação àquele fato. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é só o remorso. Bate aquele remorso, você chora, aí passa um tempo e você volta a cometer o mesmo equívoco, né? Então, o primeiro passo, Kardec nos traz arrepender. Isso é fundamental. Segundo passo, expiação. Quando eu entrei na casa espírita e vieram me falar de expiação, me dava até arrepio, sabe? Olha, nossa, que palavra assim, né? Expiação, eu não quero isso. A gente tinha assim, como sinônimo de sofrimento, sinônimo de dor, sinônimo de algo ruim. Aí a gente vai vendo que expiação, olha, se Deus é infinitamente bom, e expiação é um processo do Código Penal Divino, não pode ser essa coisa ruim, essa coisa horrível que a gente imaginava. E a gente vai ver que de fato não é. Expiação é o melhor método pedagógico para a gente dar um passo, a gente evoluir, a gente se educar mais rapidamente. Deus não pune, Deus educa. Então é um instrumento que utiliza para ir rapidinho, mais rápido. É como se você levasse um choque psíquico muito forte. E aí você consegue abrir sua visão sobre aquela coisa que você cometeu de equívoco e o que você tem que fazer para separar. Muitas vezes nós somos colocados na posição inversa da nossa vítima, para a gente sentir muitas vezes a experiência de como que é sofrer aquela dor e aquele sofrimento em algo semelhante que eu provoquei no outro. Essa é a razão da expiação. Ela dá esse choque, sabe, chacoalha, né? E isso é interessante, porque no Código Penal da Justiça Humana, quase todas as legislações têm as atenuantes e as agravantes. Será que a Justiça Divina também tem atenuante e agravante? Olha que coisa. Tem. Exemplos? A gente vai pegar, por exemplo, livro A Vida Escreve, do Espírito Hilário Silva. Ali tem um caso que a gente chama não, está lá no livro, o caso de Saturnino Pereira. É um caso interessantíssimo. Diz o livro, Hilário Silva, Psicografia do Chico, que Saturnino era uma pessoa boníssima e querido por todos. Pensa numa pessoa boa pela terra. Ajudava, auxiliava, não reclamava. Ele era operário numa indústria. E todos na indústria eram unânimes. Tinham um carinho, um amor pelo Saturnino, porque eles banjavam isso para todos. E ele era espírita. Não era o fato de ser espírita que ele era bom, não. Mas coincidiu ali dele ser espírita. Inclusive ele participava da reunião mediúnica, participava dos trabalhos da casa. Certo dia, os operários da empresa ouviram gritos e gritos e correram até a máquina da onde estava vindo os gritos e se depararam com o Saturnino com o braço inteiro dentro da máquina. E eles desligaram a máquina, correram e tiraram o Saturnino. O Saturnino estava com o braço destroçado. Levaram para o hospital, foi feita a cirurgia. Depois da cirurgia o médico chega para todo mundo ali e fala assim: olha, o braço a gente conseguiu salvar, mas infelizmente ele perdeu o polegar, a gente não conseguiu, tivemos que amputar o polegar dele da mão direita. Aí começou os comentários na indústria: como pode uma coisa dessa? Aonde está a justiça? Aquele infeliz que fala mal de todo mundo, que ninguém gosta e faz um monte de coisa errada, não acontece nada com ele. Como que pode? Um Saturnino, a melhor pessoa que tem aqui na indústria. E foi esses comentários. E quantas vezes nós não fazemos esses comentários mediante as coisas que acontecem no mundo? O próprio Saturnino ficou assim meio borocochô. Quando ele já estava recuperando, ele voltou para os trabalhos na casa espírita. A primeira reunião mediúnica, o mentor da reunião se manifesta e fala: Saturnino, Saturnino, regozijai-vos. Não vai longe o tempo onde você, senhor de grandes posses de terras, pegou o teu funcionário e por questões banais enfiou o braço dele na moeda de cana-de-açúcar. E aquilo ficou na tua memória. Quando você desencarnou, aquela imagem do sangue dele
do caldo de cana, enrubescido com o sangue do teu funcionário, não saía da tua mente. E você mesmo pediu, antes de reencarnar, que você viesse numa provação, numa expiação, melhor dizendo, aonde você seria uma pessoa simples, humilde, e que num trabalho de simplicidade você perdesse o teu braço mais útil. Esse foi o teu pedido. Atenuante. Porque o próprio mentor disse para ele: como você é um ótimo pai de família, uma pessoa que procura aplicar os ensinamentos de Jesus, tenta viver por bem, você teve um merecimento. Em vez de perder o braço, perdeu só o dedo. Atenuante. Tem agravante? Tem agravante. Por exemplo, livro Ação e Reação, do André Luiz. Tem um caso ali que chama-se de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio era um homem, mas tão ligado a posses materiais, tão ligado ao dinheiro, que ele não tinha visão para outras coisas. Esse era o desejo dele. Os pais partiram para o mundo espiritual. O que ele fez? Ele tinha 2 irmãos. Embebedou os 2 irmãos, chamou os irmãos para uma pescaria, embebedou os 2 irmãos, ela chegou no meio do lago, ele empurrou os 2 irmãos e deixou os 2 irmãos morrerem afogados. Esses 2 irmãos, que não eram espíritos elevados moralmente, chegaram ao mundo espiritual e juraram vingança e começaram a obsidiá-lo, a tal ponto que ele cometeu suicídio. E eles continuaram a fazer essa obsessão com a esposa dele, cometeu suicídio. Está certo que por questões mais do seu passado pretérito, não tinha tanta ligação com aquilo, mas também se suicidou lá no lago. O filho dele era como o pai, só ligado às posses. Quando André Luiz chega ali com o seu colega de estudo, junto com o instrutor Silas, diz o livro que tinha 300 obsessores em cima do irmão. E relata que o Antônio Olímpio está no plano espiritual em condições precárias. Uma pessoa que não se arrependeu e não fez nada para melhorar aquela situação. Só teve agravantes. Então, tem agravantes e tem atenuantes na expiação. Eu me arrependi, eu expiei meu erro, sanou meu traço, tirei o peso das minhas costas? Não. Tem a reparação. E é interessante, antes de a gente falar da reparação, porque se a justiça humana só tem a força para poder aplicar a justiça entre nós, será que a justiça divina tem algum outro instrumento para fazer aplicar a justiça? Aí a doutrina espírita nos traz algo maravilhoso, que Deus tem a reencarnação. E isso é fundamental, porque aquele que tirou uma vida, ele vai ter a oportunidade de dar a vida de novo, tem a oportunidade de reparar o dano. Olha que coisa fantástica. Ricardo, como que isso acontece? Vocês já pararam para perceber? Vou pegar aqui exemplo das mães principalmente, né? A gente somos pais, mas vamos pegar as mães, porque é algo assim extraordinário. Não estamos querendo dizer que toda a mãe cometeu uma falta com o filho, mas vocês já perceberam como tem mães que deixam tudo na vida, deixa uma carreira, deixa a profissão, deixa tantas coisas que gostam para trás, por tempo, renuncia uma vida para dar vida ao próprio filho. E o filho muitas vezes está lá com 40 anos morando em casa, e a mãe muitas vezes está ali colocando a comidinha na boca. Renúncia e renúncia. Na reencarnação tem isso. Tirou a vida, você dá vida. Se alguém tira uma coisa do lugar, adivinha quem que vai ter que colocar aquela coisa no lugar? Se alguém desequilibrou psiquicamente uma pessoa, adivinha quem vai ter a missão de trazer equilíbrio para aquela pessoa? Aquele que provocou. Então a reencarnação Deus permite que a gente restaure aqueles delitos do passado de forma que seja tudo renovado nas mais minúcias coisas. Isso é fantástico. Chico nos fala que a gente não tem como voltar no passado,
Não temos como voltar no passado e fazer tudo de novo. Mas a gente pode começar de novo e fazer um novo. Olha que coisa. Então, a reencarnação dá essa oportunidade da gente estar sempre se regenerando, acertando as pontas conosco mesmo e trazendo coisas mais positivas para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Aí vem esse terceiro ponto, a reparação. Arrependemos, espiamos, mas temos que reparar. Se eu planto um campo de pimenta, quem tem que colher a pimenta? Será que sou eu? E se eu não consigo colher a pimenta? Errei demais, putz, errei na mão. Tem aqui, olha só, 20 alqueires de pimenta, não consigo colher. Aí entra na reparação algo fabuloso nessa justiça divina. A justiça divina alcança todos, mas antes chega a sua misericórdia. Eu não consigo colher um campo 20 alqueires de pimenta, mas Deus vai colocar pessoas que vão me auxiliar para colher aquela pimenta. O responsável será quem? Eu sou responsável, eu sou coordenador. O outro vai vir só para me ajudar, mas a misericórdia divina nos chega. Quando a gente está passando por uns momentos de dificuldades, de sofrimento, a gente pensa assim, meu Deus, de forma sincera, aquela oração do coração, e eu não estou aguentando. A gente não vê que chega situações, pessoas nas nossas vidas que nos auxiliam, pessoas desconhecidas, situações que a gente não está nem esperando, que vem e que nos levanta, nos apruma. E aí, não, mas eu tenho que continuar fazendo, eu só tenho que ajudar. Mas a responsável sou eu. E aí nesse campo entra a misericórdia. E quando a gente fala da misericórdia, a gente está falando de amor. E aí não tem explicação. Viu como que a gente ainda é pequenininho? A gente não consegue entender as nuances do amor. Querem um presente? Livro Nosso Lar, de André Luiz. O Nosso Lar está lá, o André Luiz está lá na colônia espiritual e tem um encontro com a mãe dele. A mãe dele, no espírito vai levar, ela vem de uma colônia superior e vem conversar com o filho. E ali, conversando com ele, ele pergunta do pai. O pai ainda, infelizmente, está lembrado, se debatendo com as suas duas amantes. E o pai tinha amante, está lá. Ele provocou uma série de vícios, de distúrbios psíquicos, emocionais nesses dois espíritos. E eles ainda estão nessa região umbralina. E o André fica preocupado. Ela fala assim, mas não se preocupe não, já tem uma programação. Ele vai renascer e vai receber as duas amantes como suas filhas. E o André, mas mãe, o pai está tudo desequilibrado. Como que ele vai conseguir educar essas mulheres? Não se preocupe, eu estarei lá. Eu serei a mãe delas. Na esfera do amor e na esfera da misericórdia divina, eles não tem como entender. São coisas que acontecem na nossa vida, ajudas, auxílio, apoio, para nós não tem nem explicação. Então a reparação é o que vai coroar todo esse processo que a gente vai passar para pagar esses traços faltosos que estão registrados lá na nossa alma, lá no nosso perispírito. Aí sim, eu reparei, aquele todo o pecado não será perdoado, esqueça, porque a gente vai sentir aquele peso sair das nossas costas e nós nos perdoaremos. Agora sim, agora eu estou quite, pode dizer. Raul Teixeira, eu acredito que caso todos devem conhecer ou ouvido falar do médium Raul Teixeira, né? Hoje ele está, eu acho que ele já voltou a fazer palestra. Ele teve em 2012, se não me engano, ele teve um AVC num voo nos Estados Unidos, para ele fazer umas palestras lá. E ele teve aqui em Londrina, acho que uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, 7 anos. Foi lá no bar da Ana Franca. Ele não estava falando, mas conseguia fazer a prece de forma ainda bem lenta, mas conseguia. Se não me engano, voltou fazendo palestra. E agora, recentemente, eu vi que ele psicografou já uma outra obra. Mas ele tem ali em torno de umas 40 obras psicografadas. E Raul Teixeira é de Niterói.
Quando aconteceu o incêndio no Grand Circus americano, ele tinha 12 anos de idade. E ele tinha ganhado o convite para ir no circo naquela tarde de domingo. E o pai dele não, por essas razões, só Deus vai explicar, não deixou ir no circo. E ele ficou ali todo magoado com o pai, porque ele queria ter ido no circo. Ao final da tarde, já sabedor, né, que o circo estava na Praça Expedicionária, bem no centro de Niterói, a cidade inteira ficou sabendo da catástrofe que tinha acontecido. Ele, em prantos, começou a se questionar: mas por que meus amigos? Por que meus amigos morreram? Meus amigos de escola? Por que não eu? E ele ficou se questionando, e aparece para ele quem? Camilo. Camilo é o mentor guia do Raul, que desde a idade já se manifestava para ele. E ele diz algo que está no livro Cartas e Crônicas, do livro de Humberto de Campos, está lá, salvo engano, no item 6. Nesse livro, Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, traz a seguinte informação para nós. Diz que era o ano de 177 da nossa época. Na então Gália Francesa, região que hoje é a França, tinha um lugar que era Gália. Esse lugar, dominado pelos romanos da época, e os patrícios romanos estavam reunidos no local. Ali, entre a confluência entre os rios Ródano e Saône, tinha uma colina chamada Colina de Forviere. E na base dessa colina eles construíram um circo, aqueles circos romanos, não como o Orlando Orfei, não como os circos de hoje, mas era uma arena onde mais de 25 mil pessoas já haviam sido mortas ali, das mais variadas formas. E esses patrícios, centenas deles estavam, patrícios romanos, estavam discutindo o que eles poderiam fazer para recepcionar o general romano, que tinha se aposentado, era muito ligado ao imperador e tinha resolvido ir morar lá naquela região. Ela falava: amanhã chega Lúcio Galo, dizia o anfitrião ali dos patrícios. O general Lúcio Galo chega amanhã, e o que nós podemos fazer de diferente para receber? Aí aquela turma de pessoas começaram a dar as opiniões. Vamos fazer um show com os gladiadores. Perfeito, vamos fazer. Mas isso já tem em Roma. Ele já sabe disso, já conhece, está cansado disso. Vamos pensar em algo diferente. Aí o outro grita lá: as bailarinas, nossas bailarinas são as melhores da região. Tudo bem, podemos fazer um show com as bailarinas, mas lá também ele tem muitas bailarinas lá, não é algo diferente. E lá também o yoga continuando. Aí um grita lá do meio: vamos fazer um show com os auroques. Auroques era um bovino que existia até o século XVII, foi extinto. 2 metros de altura, 70 centímetros de chifre pontiagudo. Esses shows de auroques, além de uns de gradear com os outros, eram utilizados lá na arena para espetar as pessoas. Show de auroques. Tranquilo, não podemos até fazer, mas não é por aí. O outro fala assim: vamos usar os leões. Não, nossos leões acabaram de chegar na África, estão cansados. E vão dando ideia. Até que um infeliz lá no meio grita com toda a voz: os cristãos às feras! Os cristãos às feras! E aquele povo todo entrou em balbúrdia: isso, os cristãos às feras, os cristãos às feras. Aí o anfitrião dizia assim: vamos levar os cristãos às feras, mas vamos fazer diferente. Vamos fechar todo o nosso circo com uma paliçada. Vamos colocar resina nessas paliçadas. Vamos, nessa noite, a gente estar junto com os soldados e vamos arregimentar cerca de 1000 mulheres e crianças. E amanhã à tarde vamos colocá-las todas no interior da arena. Vamos atear fogo. Vamos deixar só uma pequena abertura. E vamos soltar os cavalos e os auroques. Aquelas que não morrerem queimadas, morrerão pisoteadas. E assim, no outro dia, cerca de 1000 crianças e mulheres estavam do lado de fora da arena, gritando de desespero, sendo levadas pelos soldados para o martírio.
E é interessante dessa mensagem, porque no final está bem escrito, no verbo de Campos relata, que esse episódio de 177, lá na Gália Francesa, está diretamente relacionado com uma tragédia no circo no Brasil. Aí Raul Teixeira, Camilo falava isso para ele, e Raul Teixeira ficou assim, estático. Nossa, então quer dizer que era um resgate coletivo? Sim, um resgate coletivo. Mas Camilo, por que só agora, 18 séculos? E Camilo disse para ele, porque só agora, Raul, ele se arrependeu. Jesus. E fica a mensagem para nós. Nós tenhamos a sabedoria de lembrar das mensagens de João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos, e olhar para dentro de nós, enfrentar os nossos traços, esses conflitos que vêm do nosso inconsciente para o nosso consciente, e que a gente tem a necessidade de ir trabalhando, e ver aquilo que a gente tem condição de reparar, porque só assim a gente vai conseguir realmente tirar o peso do pecado, entre aspas, que não era perdoado e passará a ser perdoado por nossas mãos. Tá, horário. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos, Caetano. É interessante, né? Sempre lembrar da justiça divina e como foi bem lembrado, né? Não é realmente Deus que vem punir, por nos punir. Lembro, conforme ele falava, para mim veio muitas vezes aquela mensagem do filme da Joana de Ângeles, que hoje nós recebemos de novo, né? No filme de Valdo, que Joana aparece para ele e fala, olha, no fim, nós vamos perceber que a guerra nunca foi você contra os outros. A guerra sempre foi você contra você mesmo. E então, todos esses momentos, essas aflições, tudo que a gente vive é sempre a nossa melhora, né? A guerra é sempre eu comigo mesmo. Pensamos na mensagem do Caetano com carinho e convido os trabalhadores para a sala de paz. Desejo de paz a todos. Agradecidos por hoje, por sempre, né? Agradecidos por sempre. Obrigada pela palestra da noite, tão esclarecedora. Que possamos ficar em paz. Essa noite chuvosa, é bom estarmos aqui, não do lado de fora, uma hora dessas, né? Mas vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Mestre de Esperança, para que Ele possa nos envolver em toda a sua compaixão, em todo o seu amor, na certeza de que estamos amparados, protegidos, espíritos imortais, que temos a eternidade e a chance hoje de buscarmos melhorar mais com conhecimento espírita. Agradecidos, Senhor, nós rogamos suas bênçãos, rogamos que seu amor, como gotas de orvalho e luz, possam derramar a paz até mesmo nas regiões mais abissais e consolar as dores, para que os nossos irmãos que carregam consigo culpas dolorosas consigam pensar, Senhor, nesse amor que cobre a multidão de pecados e ajuda a socorrer sempre. Muito obrigada por tudo, e que possamos sair daqui levando no coração a paz. Obrigada.
estação de